Hoje com a nossa amiga Paty Jung. Pois eu quero saber por que esse Jung, da onde veio esse Jung. Hoje, um tema bem bacana. Comunicação poderosa, persuasão e negociação eficaz. Seja muito bem-vinda, minha amiga Paty. Quero que você se apresente e depois eu vou te fazer algumas perguntas para a gente já seguir em frente com a nossa live. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, João. É uma honra, eu que agradeço o convite. Muito bom estar participando desse Papo Motiva, o 17º, e eu quero participar do 100º também, viu? Deus quiser. Tamo junto. Persuasão. Aonde liga na comunicação, Paty? Eu queimei minha cabeça hoje porque persuasão, uma palavra que a gente ouve sempre. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sabia nada sobre persuasão. E aonde liga uma coisa na outra, tipo comunicação, negociação? Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Jung. O Jung vem do alemão. Meu pai era alemão, nasceu lá na Alemanha. Escreve Jung e pronuncia Jung. É jovem em alemão, então eu sou Patrícia Jovem. A comunicação é o superpoder que todo mundo tem. Eu falo que é um superpoder. Só que você tem que saber usar esse superpoder. Todo mundo tem, né? Não importa a idade, não importa o que faz, não importa onde trabalha, é um superpoder que todo mundo tem. Só que precisa saber usar. A sua comunicação, para ser um superpoder mesmo, tem que ser intencional. Você tem que falar, se comunicar com intencionalidade. Não importa onde. Seja, vai conversar com a esposa, vai conversar com o filho, com o cliente, com o patrão, com o sócio. Você tem que saber qual é a sua intenção daquela comunicação, para então virar um superpoder. E dentro desse superpoder tem os poderizinhos, as pequenas partes da comunicação que formam um todo para ela se tornar mais eficaz. Esses braços do superpoder, vamos dizer assim, tem a persuasão e a negociação. A gente fala muito em persuasão e aquilo que você falou, nem é todo mundo que conhece, que sabe o que faz. Ah, eu já nasci com esse dom, tem como eu melhorar esse dom? Ah, eu não sei persuadir, eu não sei argumentar. Então é sobre isso que a gente vai falar. Se você não sabe, tem como aprender, porque todo mundo tem que usar esse superpoder aí. Todo mundo tem, só precisa saber usar e deixar as criptonitas longe desse superpoder. Eu acredito que todo mundo tem ferramentas, né? Dentro da nossa cabeça tem ferramentas. Tem motivação, persuasão, tem como falar em público. Cada um entrega uma coisa, né? Hoje você está fazendo essa entrega sobre esse tema. Mas vamos dizer assim, toda ferramenta que você tem, ela pode ser usada para as coisas ruins e ela pode ser usada para as coisas boas. Vamos dizer sobre a internet. A internet está aí. O que a gente está fazendo hoje aqui, a gente está fazendo uma coisa boa, onde estão as pessoas aqui aprendendo junto com a gente, interagindo, mas a internet também tem muita gente usando para coisa ruim. Então a persuasão não tem nada a ver com manipular, né, Paty? Persuasão é você convencer a pessoa, falar com a pessoa de algo que vai ser benéfico para você e para ela. Então vai ser bom para os dois. Seja numa venda, seja num negócio, seja dentro de um relacionamento pessoal. A persuasão, você vai convencer a pessoa de que aquilo é bom para as duas partes. E tem que ser bom para as duas partes. Os dois têm que ganhar, tem que ser uma relação ganha-ganha. Agora, a manipulação não. A manipulação é você querer tirar benefício de outra pessoa, convencer ela sobre alguma coisa que só trará benefício a você e pode até prejudicar. Então, assim, quem veio para essa live para saber de manipulação, pode ir embora, porque aqui a gente não vai tratar de manipulação. Agora, quem quer saber de persuasão para melhorar a sua própria vida e a vida do outro, continua aqui com a gente, porque a gente vai passar técnica por técnica da persuasão. Tamo junto. Eu vou te vender alguma coisa, vou te vender, mas não é um produto. Não é essa caneta e não é esse aqui. Eu vou te vender um evento, por exemplo. Chega em você, é bom eu entender sobre o evento, sobre você, um pouco sobre você também, e um pouco sobre o que eu estou oferecendo para essa venda acontecer, para o papo fluir,
Quando você vai entrar numa conversa, é isso que eu te falei, tem que ser intencional. Você vai entrar numa negociação, seja numa venda, seja um produto físico, seja um produto, seja a sua palestra, você tem que entender do que você vai falar. Porque persuadir é você mostrar para o outro que essa venda ou esse negócio, ou até no dia a dia que você está propondo, vai ser bom. E como que você vai provar que vai ser bom para você e para o outro? Com conhecimento. Então você tem que realmente conhecer o assunto. Mas esse eu falo que é a base. Esse a gente nem precisa estar falando aqui. Porque se você vai numa comunicação intencional, uma comunicação para ser magnética, poderosa, você tem que conhecer o tema, do que você vai falar, do que você vai vender. O seu produto você tem que conhecer. Mas existem técnicas que você pode usar, técnicas corporais, técnicas de fala, que você vai usar para sim persuadir o outro a entrar nesse negócio com você, nessa negociação. E às vezes até no dia a dia, coisa de um casal, mas você precisa conhecer sobre o que você vai falar e poder utilizar em cada momento adequado as técnicas. Tem gente que chega meio no supetão, né? A gente usa essa palavra aqui, meio no supetão, e não estuda ali o campo de venda primeiro. Que técnica você usaria, Paty, como você já está nesse meio, para fazer essa venda e, de repente, ganhar esse cliente, para ele se tornar cliente teu para outras vendas? João, eu vou dar várias dicas hoje à noite, mas a primeira, e que eu considero a mais importante no sentido de começar essa negociação, é a conexão. Porque a gente fala muito de, tá conectado. Mas a gente está sempre conectado na internet e estamos esquecendo dessa conexão, desse olho no olho. Então, a primeira técnica para você começar uma negociação é a conexão. Mas o que eu faço para criar essa conexão? Primeiro, histórias. Histórias conectam. Você acha que se eu te contar um perrengue meu, ou uma história de sucesso, com qual você vai se sentir mais, talvez, conectado comigo? Com a história de sucesso. Com a história de sucesso. Algumas pessoas se conectam com perrengue, entendeu? Que eu falo assim, João, antes de chegar nessa live, eu peguei trânsito, eu caí da escada, minha internet não funcionou. Daí você fala, nossa, foi assim comigo. Então é bom conhecer os perrengues e contar os perrengues também. Para quem está do outro lado, falar, nossa, esse é igual a mim. Faz parte, né? Eu tenho perrengue que nem eu. Conexão. Histórias, seja de perrengues ou seja de sucesso. Olho no olho. Uma outra técnica de conexão, que daí já é para a linguagem corporal, comece a espelhar a linguagem do outro, a linguagem corporal. Ele está de pernas cruzadas? Você cruza as pernas do mesmo lado. Ele está falando num tom mais pausado. Você vai usar o mesmo ritmo pausado. É uma pessoa que fala mais acelerada. Você vai falar mais acelerado. Por quê? O cérebro da outra pessoa vai reconhecer esse padrão, essa semelhança, e o seu cérebro busca e confia em coisas semelhantes. Então, para conexão, histórias, olho no olho, espelhar os comportamentos e escutativa. Você tem que escutar o que o outro vai falar. Não é escutar para responder. É escutar para saber o que o outro quer, qual é a dor do outro, o que ele precisa. Então, esses são os passos para criar conexão. Esse, para mim, é a primeira técnica de qualquer comunicação, de qualquer negociação, para persuadir. Mas existem técnicas específicas, porque a conexão você pode fazer para tudo na vida, mas existem técnicas específicas de persuasão. Usar uma linguagem de que dê à pessoa uma base que ela pode confiar em você. Então, por exemplo, existem palavras que conectam no nosso cérebro, que trazem confiança para a pessoa. Você pode falar, olha, segurança. Todo mundo precisa de segurança. Então, você pode usar essa palavra. Olha, você fazer esse negócio comigo é seguro. Essa compra te trará segurança. Então, usar essa palavra. Outra palavra que as pessoas gostam muito é comprovado cientificamente, ou outras pessoas já se utilizaram disso. Então, você começa a usar palavras que conectam no cérebro, aquele cérebro mais primitivo, que traz aquela base, não, eu posso confiar nele. Por quê? Está me trazendo segurança, que é o que todo mundo procura. Outras pessoas já comprovaram, já usaram. Então, isso traz, nisso eu posso confiar. Então, usar palavras que conectem, que tragam segurança
né, que tragam confiança para a pessoa. Usar uma linguagem persuasiva. Quando você está numa negociação, a pessoa já sabe. Ah, ele vai querer me convencer de alguma coisa. De comprar um produto, de comprar um serviço, ou de fazer alguma coisa dentro daquele meu ambiente de trabalho. Então, uma linguagem persuasiva, você pode começar assim. Antes de mais nada, ou antes de começar, a pessoa fala, opa, pera. Então, ele não está tentando só me vender. Você começa antes da gente começar aqui a conversar, eu queria falar isso, aquilo, eu queria trazer essa informação. Então, já é uma linguagem persuasiva, porque a pessoa relaxa e fala, ah, ele não está aqui só para me vender. Exatamente. Então, usar palavras e usar linguagem persuasiva. Outra linguagem persuasiva que eu gosto bastante, quando você falar alguma frase e você tiver que completar, mesmo que seja com algo negativo, você não fala mas. Ah, eu gostei muito da sua apresentação, João, mas não. Porque daí você já vai esquecer do gostei muito da sua apresentação. Você fala e. Então, João, sua apresentação foi excelente. E eu anotei 2 tópicos para que você possa melhorar da próxima vez. Não ficou melhor essa frase? Nossa. Exatamente. Daí você vai... É uma forma de eu te persuadir a melhorar a sua apresentação, a sua venda, ou o que você fosse fazer. Sem, porque quando eu falo mas, a pessoa já fala, ih, lá vem. Então a pessoa já fica na defensiva. Quando você mostra que você quer agregar, acrescentar, porque o E é aditivo, né? Então, eu gostei muito do seu produto. E coloca outras considerações. Agora, eu gostei muito do seu produto, mas daí já perde aquela conexão. Então, usar uma linguagem persuasiva, com palavras e frases. Já assusta. Ah, tudo isso é treino, viu, João? A gente faz um dia, faz outro. Em vez de você falar assim, desculpe-me por, você fala obrigada. Em vez de eu falar, desculpe-me pelo atraso, obrigada por me esperar. Ai, desculpe incomodar você, obrigada por me ouvir, obrigada por compreender essa situação. É uma linguagem mais persuasiva. Por quê? O desculpa parece que assim, ai, desculpa, João, daí parece que eu fiz alguma coisa que te machucou, feriu, prejudicou. Agora, quando eu falo, obrigada, João, por me escutar, eu te dou um poder, assim, nossa, olha como eu sou bondoso, porque eu ouvi. Então, para o cérebro, isso faz muito bem. Então, eu não estou te trazendo nenhum prejuízo e ainda por cima te deixei com a sensação de, nossa, eu sou uma pessoa muito legal porque estou ouvindo ela ou compreendendo, ou seja, o que for no contexto. Tudo isso são passos a passos para convencer a pessoa da sua fala. Daí você tem que colocar ali dentro do que você está precisando, querendo. Eu sempre chego e falo assim, tem uma coisa aqui que eu queria que nós dois aqui juntos trocasse ideia para a gente resolver. Seria uma técnica boa, assim, quando tem algum perrengue, por exemplo, dentro da empresa, que no caso está servindo para me ajudar agora também. João, seria assim, eu gosto, é uma técnica assim, porque é uma técnica de escolha. Você vai deixar a pessoa numa situação que, poxa, eu posso escolher o que fazer, que é diferente de você chegar atacando. E dentro disso que você está falando, uma outra coisa que pode usar ainda dentro dessa técnica, que você chamou a pessoa, só que se a sua ideia já ela fez alguma coisa que não está dentro do quadro de visão da sua empresa. Não vai atacá-la, você não vai mostrar, você fez isso, aquilo, outro. Você vai trazer a conversa para você. Então você chamou, falou, olha, eu estou precisando da sua ajuda para a gente resolver isso. Ótimo, a pessoa já está mais relaxada porque você deu essa opção de escolha. Ele vai fazer parte da solução e não do problema. Só que você tem que trazer qual é o problema, certo? E daí você traz o problema. Eu notei, observei, então você, que durante essa semana você chegou 3 vezes atrasado. Ou você não fez o corte que a cliente, né? Ou você não cortou como a cliente gostaria. Então você trouxe a conversa para você, com a sua observação. E daí você vai falar, olha, eu me sinto muito frustrado quando os meus colaboradores chegam atrasados.
porque eu acredito que a pontualidade é uma necessidade aqui dessa empresa. Eu tenho a necessidade que todos os clientes sejam atendidos no horário, alguma coisa assim. Então, você traz um fato, você traz o seu sentimento e não da outra pessoa, e você traz a necessidade da empresa, que a visão da empresa é atender os clientes no horário adequado. Se o funcionário chega atrasado, você já perde a visão. Então, nunca atacando. Você é um irresponsável, você não faz nada direito. Você leva para você e você já trouxe ele para a escolha da resolução do problema, fazer parte da solução. Isso sim também é uma técnica. Eu juntei 2 técnicas aí agora. Vai muito da pessoa também, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque vai muito da pessoa ser assim. Às vezes o jeito dela, o gênero dela, ela é legal o tempo todo. Porque tem pessoas que às vezes ela não é tão legal, mas não é culpa dela. Às vezes eu sei, o crescimento, a forma que ela foi criada. Mas existe pessoas que... Eu me considero bastante assim, que eu chego e eu quero fazer a parede ficar bem branquinha, nada cinza. O que você pode falar um pouco sobre isso? João, deixa eu primeiro, vou comentar aqui, o Júnior comentou, ele se conecta com o perrengue. Então, você tá vendo? As pessoas vão se conectando com essas histórias. Deixa eu ver, teve mais comentário aqui, O Mauro falou assim, bacana, técnicas de rapport, isso mesmo. Quando você cria alguma conexão, é um rapport, que no francês é algo semelhante ali. É isso mesmo, o pessoal tá ligado aí. Eu penso que a pessoa, ela, primeiro, ele tem mais facilidade. Mas vamos lá atrás. Qual foi o ambiente que ele foi criado? Ele foi criado por um cara assim, que nem você, alto astral, que não quer ver nada cinza, que quer... Então, o ambiente influencia muito. Então, se você sempre foi criado, sempre conviveu com pessoas que sabem se comunicar, que sempre... Pessoas otimistas ou pessoas que estão sempre ali, vão buscar a solução, não é a pessoa que traz o problema, você, nesse ambiente, aprende a se comunicar de uma forma melhor. Daí, o que a gente considera? Nossa, ele tem muita facilidade da comunicação, mas ele treinou ali com os pais, com os pares. Mas tem umas pessoas que são mais tímidas, que têm mais dificuldade. É verdade, mas eu ainda volto. Como que foi lá essa criação? Como que eram esses pais? Esses pais eram comunicativos? Era uma família mais retraída? Era uma família mais na dela? Mas, mesmo assim, eu sou uma pessoa que não sei me comunicar. Não fale isso, porque todas essas técnicas são treináveis. Eu, hoje, palestrante sobre comunicação, sobre inteligência emocional, era a menina adolescente que não olhava no olho, que não fazia uma apresentação. Agora, há 22 anos estudando comunicação, eu posso dizer, é possível, mesmo para quem não nasceu assim ou não teve um ambiente assim, é possível ter uma excelente comunicação, ter uma excelente persuasão, saber conversar com intencionalidade e argumentar. Porque eu sou a prova disso. Exatamente. E nunca é tarde, né, para correr atrás e aprender. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre, por exemplo, controle emocional. Geralmente, às vezes, esse mundo que a gente está passando hoje, internet, uma loucura. Eu costumo falar que, assim, para você se comunicar, para você viver, para tudo na sua vida, tem que girar em torno do autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com a frustração, com o erro, com a situação que não estava legal dentro de casa. Por que eu estou te falando isso? Porque os sentimentos, a gente não escolhe as emoções. Eu não escolho se eu vou ficar com raiva, eu não escolho se eu vou sentir medo, se eu vou sentir frustração. Eu não escolho isso. Ele vem e pronto. Tô com raiva, tô com medo, tô frustrada, tô alegre. Agora, o que eu escolho é como eu vou lidar com isso. Mas primeiro eu tenho que aceitar e perceber. Poxa, eu tô com raiva. Mas por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque ontem eu gostaria de ter saído mais cedo para curtir minha família. Ou aquele colega que acabou, faz 2 meses que está na empresa, já ganhou a promoção e eu não ganhei, então eu estou muito frustrado. Então, só que a gente tem que trazer para a gente.
O sentimento é meu, a emoção é minha. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu faço essa reflexão, eu consigo... Então, como que eu vou agir? É a autorresponsabilidade. Então, a frustração é minha, a raiva é minha. Agora, se eu não tenho essa percepção, eu vou colocar a culpa naquele que ganhou a promoção. E daí eu vou brigar com todo mundo, vou tratar mal as pessoas, não vou saber lidar com essa situação. Agora, quando eu jogo para mim a minha raiva, a minha frustração, e eu entendo que, ok, estou sentindo isso, mas o meu chefe, a minha esposa, não pode receber a minha raiva como uma punição por algo que eu estou sentindo. Então, o autoconhecimento não é uma técnica, mas o autoconhecimento e a autorresponsabilidade te ajudam a regular essas emoções. Primeiro, você precisa entender o que você está sentindo, o porquê você está sentindo e também pensar numa solução. Qual é a solução? Eu vou lá, eu vou conversar para descobrir por que eu ainda não consegui essa promoção. Eu vou negociar essa promoção, eu vou entender, eu vou perguntar o que eu preciso fazer, quais as metas que eu preciso atingir. Então, ou se é um problema da família, então, mas também não adianta conversar na hora da raiva. Por isso que a gente sempre fala, a raiva, os sentimentos, eles são ativados ali num pedacinho do cérebro que é papum. Bateu a raiva, o coração já dispara, a pupila, você já sua. Você tem que controlar no sentido de entender o que está acontecendo, racionalizar isso e daí partir para a solução. Por isso que a gente fala assim, conta até 10, conta até 20, que é para a raiva que está lá na amígdala, lá no hipocampo, dá tempo de você voltar aqui para essa parte frontal do cérebro e conseguir racionalizar. Não é fácil, é um processo que envolve autoconhecimento e autorresponsabilidade. Muito bom, muito bom. Queria que você falasse mais um pouco sobre a comunicação, no caso, para negociação, para ligar uma coisa na outra, assim, de comunicar e negociar. Existem várias técnicas e a gente vai passando e conversando um pouquinho cada uma, já falei algumas. Outra técnica que eu falo que, principalmente ali no momento da negociação, eu falo que é o momento da concessão, é a técnica da concessão. É você dar razão para depois ter razão. Então você fala assim, não, realmente, eu concordo, eu entendo as maneiras porque você pensa dessa forma. Eu entendo as maneiras porque você está vendo com essa razão. Todavia, e daí você traz o seu argumento. Entretanto, você traz o seu argumento. Você dá razão. Você tem razão. Eu entendo a forma do seu ponto de vista. Entretanto, todavia, porém, contudo, daí você traz a sua negociação, o seu argumento para a sua negociação. Então, você dá razão para depois ter razão. Outra coisa que eu gosto muito é a repetição. Repetição de palavras. Não necessariamente sinônimos, mas palavras que fazem parte do mesmo grupo ali semântico. Por exemplo, para a sua argumentação ser mais enfática, você traz algo dentro daquilo que você já conhece, dentro do mesmo grupo semântico, para dizer a mesma coisa. Porque você vai dar ênfase. Tem um exemplo interessante. Aqui eu vou falar sobre a frase, não vou falar sobre a política, se ele estava certo, se ele estava errado, se ele foi condenado, nada disso. Vou falar da frase. Uma vez, num debate, Renan Calheiros foi questionado sobre um processo que ele estava envolvido lá. Daí o que ele falou? Ele poderia falar assim, eu tomei um processo por motivos pessoais. Não, ele quis dar ênfase nisso. Então o que ele falou? Esse meu processo foi por motivos pessoais, privados e íntimos. Por que ele deu essa ênfase? Para mostrar que qual era a intenção dele? Mostrar que aquilo era uma coisa além da política, que era uma coisa muito pessoal. Então ele traz essas 3 palavras para dar ênfase. Quando você quer, numa negociação também, você traz 3 palavras para dar ênfase. Este produto, excelente, maravilhoso, o melhor do mercado. Você dá ênfase. E quando você for falar, você também tem que usar um pouco do seu ritmo.
Então você fala assim, este produto é maravilhoso, excelente, ou melhor. Você viu que eu mudei o meu ritmo de fala também? Então você traz esses elementos para a sua argumentação. Quando você quer dar ênfase, você dá algumas pausas. Quando você quer mostrar a importância, você fala um pouco mais acelerado, porque tudo isso faz parte da negociação. Joguei duas técnicas aí. Enquanto a gente vai dando aí um oi pro pessoal também, os benefícios João, de tudo isso que você falou, trazer uma coisa que melhora muito a relação entre o ser humano, né? João, o benefício de saber se comunicar com intencionalidade, saber persuadir. O primeiro benefício é a transformação de vida. A gente falou muito aqui um pouco mais do meio corporativo, de empresa, mas tudo que a gente falou aqui pode ser usado no pessoal, pode mudar nas relações na sua casa, na sua relação com o filho. Quando você entende que você precisa ter uma comunicação intencional, persuasiva, e que é possível aprender, a comunicação pode ser um superpoder, como a gente começou essa live falando, que a gente aprende a cada dia a fazer o melhor através da comunicação, que você pode mudar completamente a sua vida. Seja a sua vida pessoal, para melhorar o seu relacionamento com a esposa, com o marido, com o filho. Você pode mudar a sua vida profissional. Eu preciso aprender a me comunicar até para pedir um aumento de salário. Eu preciso aprender a me comunicar para resolver uma questão com um colaborador. Só que se a minha comunicação é uma comunicação sem intencionalidade, que eu ataco esse funcionário, que eu ataco a minha esposa, que eu não busco a solução e eu não busco a autorresponsabilidade, as relações vão degringolando. Agora, quando eu trago a autorresponsabilidade para mim, com autoconhecimento, e eu busco as técnicas adequadas para aquele momento, eu transformo uma vida. E eu posso falar pela minha. A minha relação com a minha filha, com o meu marido, era uma antes e depois que eu comecei a usar, que já faz tempo que eu estudo comunicação, mas eu comecei a aplicar com intencionalidade cada técnica, que eu comecei a me comunicar com intenção dentro de casa, em todas as minhas relações, as amizades mudaram, o relacionamento mudou. A minha filha está crescendo num ambiente em que ela entende que a comunicação pode trazer excelentes resultados, seja no pessoal quanto no profissional. Então, o benefício é difícil falar, mas o benefício é para todos os aspectos da vida. Para tudo, para tudo. Está dentro da nossa vida. Melhora, inspira, aumenta, facilita. Imagina você está nervoso, com raiva, ficou frustrado. Daí você fala, pera, eu tenho um superpoder que eu posso usar para me beneficiar e melhorar a minha vida e do outro. Para que você vai chegar berrando, tratando mal, sendo desrespeitoso? Isso não vai levar em nada. Quando você entende que a comunicação intencional, a comunicação eficaz, a persuasão, a negociação vai melhorar a sua vida e a do outro, você fala, pera, então deixa eu trabalhar nesse sentido, deixa eu ir nesse processo. Então, respirar fundo, e é o que eu sempre falei, e saber conversar, saber falar para a pessoa, ó, a gente está numa situação tal, mas a gente vai levar isso aqui junto, e tudo vai acontecer na nossa vida. E eu sempre levei essa técnica de ser persuasivo para fazer quem está do meu lado entender que a vida continua, né? Que nas nossas percas, e passei isso para os meus filhos, passei isso para os meus irmãos, passo isso para os meus colaboradores, que estamos juntos, o barco pode balançar, mas a gente está aqui para um ajudar o outro. E eu acho que liga muito também dentro disso tudo que você falou. Eu estou muito grato, eu estou aprendendo bastante coisa com você hoje aqui, as palavras e tudo mais. Olhar mais olho no olho, como você falou lá no começo, está faltando muito isso. Você chegar no seu colaborador, no seu filho, falar, vem cá, estamos passando aqui, vamos chegar ali, vamos sair do ponto X, vamos chegar no ponto tal. A parte técnica eu trouxe como a proposta que você me deu da aula, né? Vamos dar uma aula. Então, o pessoal anota e fala,
começar a treinar. E a gente começa a treinar a parte técnica dentro de casa. Mas se eu tiver que dizer, se vocês forem esquecer tudo que eu falei hoje, ou se vocês não forem aplicar tudo que eu falei, então eu vou dar agora o que vocês vão fazer. É a conexão, a verdade e a ética. Então, quando você vai chegar com ética, com verdade na sua comunicação, na sua negociação, na sua persuasão, você vai se conectar com a outra pessoa no sentido de ter empatia, de entender o lado dela. Você tem que ser verdadeiro, autêntico na sua... Porque são técnicas que são comprovadas cientificamente, que traz segurança para a persuasão, só que tudo isso, se não for verdadeiro, se não for ético, não funciona. Não existe técnica para você ser correto, se dar bem, vamos dizer assim, se não passar pela ética e pela verdade, e pela conexão e empatia. Então, se a gente for esquecer as técnicas, a gente tem que lembrar disso. Muito bem. Empatia, verdade e ética. Exatamente. Top demais, muito bom. Como a gente falou lá no começo, vou falar de novo. Temos as melhores ferramentas do mundo para ser usada para o bem, né? Agradecer demais a tua presença hoje, a tua fala rica, as coisas que você trouxe para a gente. E você faz para a gente as suas considerações finais. João, eu que quero agradecer, primeiramente a você por ter feito esse convite, por ter proposto essa aula, esse bate-papo. Foi muito bom essa nossa troca. Eu me conecto com você e eu me identifico com os perrengues também, porque só sei que nada sei também, como já dizia o grande filósofo. A gente está aqui nessa vida para aprender, então eu não sei tudo e eu aprendi também bastante nessa live. E cada vez que a gente troca um papo, conversa com alguém, a gente também aprende. Eu agradeço de coração quem está aqui conosco, nos ouviu, trouxe comentários, continue nesses papos, motiva aqui com a gente. Toda terça o João tem um convidado aí especial e a gente aprende demais. E obrigada porque hoje vocês vieram me prestigiar. Fiquei muito feliz mesmo. Que Deus abençoe você e sua família sempre. É melhorar sempre, inspirar, aumentar e facilitar a nossa vida. Muito obrigado, Paty. Tamo junto e obrigado para todo mundo que está aqui. Beijo. Falou!